Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sou Arthur Queiroz, sou o apresentador do canal Pod Inclusão. No episódio de hoje, nós vamos trazer a discussão sobre a importância do diagnóstico das pessoas com autismo, em alusão, ao mês de abril, pelo qual se comemora, o Dia Internacional das Pessoas Autistas. E nós vamos receber hoje a psicóloga Darlete Barros. Roda a vinheta. Darlete, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, poder compartilhar, um pouquinho da sua experiência a respeito do autismo. Então, a primeira pergunta que eu posso fazer é quais os primeiros sinais que a família e os profissionais que têm relação com as pessoas autistas possam perceber para ajudar no diagnóstico. Olá, tudo bem? Como vão? Eu sou psicóloga clínica e venho aqui falar para vocês sobre o transtorno do espectro do autismo. Em primeiro lugar, nós vamos conceituar o que é um transtorno do espectro do autismo. O transtorno do espectro do autismo se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. Também por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e eles realizam isso de uma forma repetitiva. O TEA, como é mais conhecido, ele começa na infância e tende a persistir na adolescência e até a idade adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros 5 anos de vida nos indivíduos com TEA. Frequentemente, eles apresentam ou têm condições concomitantes que incluem a epilepsia, a depressão, a ansiedade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, o nível de funcionamento intelectual é extremamente variável e pode estender-se de comprometimento profundo até uns níveis mais superiores. As principais características do TEA talvez vocês, muito provavelmente, já ouviram falar sobre o autismo ou até mesmo convive com pessoas que possuem. Então, segundo os dados da OMS, existem 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo. Só no Brasil existe cerca de 2 milhões de pessoas. Desde 2008, a ONU instituiu o dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que isso é realizado em todo o mundo. As principais características mais comuns do TEA são a dificuldade da comunicação. Crianças com autismo, eles tendem a se isolarem, eles brincam sozinhas, eles têm dificuldade na interação social e mantêm comportamentos repetitivos. Além disso, existem outras características também comuns, como é o atraso normal da fala, quando criança eles apresentam dificuldade em manter uma conversa, principalmente quando mais velho, a dificuldade de participar de atividades e brincadeiras em grupo, falta de contato visual, eles têm dificuldades também em manter uma rotina, mudança e disposição a ambientes diferentes e barulhentos. Por que barulhentos? Isso pode causar perturbações neles. Uma das características que os autistas podem apresentar é o fato de não gostarem da sensação de enclausuramento, de estar preso. Isso significa que os abraços e outros apertos não são tão legais para eles. Assim, para eles, contudo, outra demonstração de carinho também pode ser feita, como o entendimento de suas condições e o convite a outras atividades. Então, eu saliento que essas características não estão presentes em todas as pessoas do espectro do autismo. Isso vai depender do nível e dos tipos de autismo, os quais os mais conhecidos são a síndrome de Asperger, que ela é considerada a forma mais leve e também chamada de autismo de alto funcionamento. Geralmente eles possuem uma inteligência muito elevada. O outro tipo de autismo é o transtorno invasivo do comportamento do desenvolvimento. O que quer dizer esse tipo de transtorno? Essa é uma fase que é considerada como intermediária. Ela apresenta mais dificuldades em se comunicar e de interagir socialmente. E, além disso, eles tendem a terem mais comportamentos
repetitivos. O outro tipo é o transtorno do autismo, que ele é considerado como o tipo clássico. E ele é diagnosticado de uma forma precoce, geralmente por volta até os 3 anos de idade. Eles podem apresentar dificuldade extrema na interação social e em lidar com ambientes diferentes, o qual eles estão habituados, sabem falar, mas pouco a utilizam e também apresentam dificuldades de compreensão e aprende apenas o sentido literal das palavras. O outro tipo de autismo é o transtorno desintegrativo da infância. Esse é considerado o tipo mais grave. No geral, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, mesmo depois de uma determinada idade. Geralmente, entre 2 a 4 anos, a criança passa a perder as habilidades intelectuais, as linguísticas e sociais e não consegue mais recuperá-las. Darlete, então qual é a importância da atuação do psicólogo para o diagnóstico, né, e do acompanhamento com as pessoas autistas? Então, aqui eu vou falar da importância da equipe multiprofissional e relatar a importância do psicólogo para tal. Devido à quantidade das características variadas com que o autismo pode apresentar, o diagnóstico pode não ser tão simples assim. E é de fundamental importância que esse diagnóstico seja feito através de um diagnóstico precoce e de uma maneira adequada para que a pessoa com autismo tenha menos impacto na sua vida pessoal, social e no seu processo de aprendizagem. O primeiro diagnóstico, ele deve ser feito pelos pais, pelos cuidadores ou alguma pessoa responsável pela criança. E eles devem ficar atentos a todos os possíveis comportamentos, considerando diferentes para a idade deles. Em seguida, esses pais vão levar essa criança ou um bebê para que o pediatra avalie e encaminhe a profissionais devidamente treinados, como neurologistas, psicólogos, para fazer uma análise clínica mais precisa e fazer a classificação mais ou menos adequada a esses profissionais, porque eles irão encaminhar a criança para um tratamento multidisciplinar e de acordo com as suas necessidades para sessões com fonoaudiólogo, com psicólogos, com nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, enfim, é uma equipe multiprofissional e a melhor forma de realizar essa intervenção de pessoal com autismo, assim eles terão o melhor auxílio para ter uma qualidade de vida, sendo que o transtorno, ele não possui cura. E como você também queria saber qual é o papel do psicólogo no TEA, é acompanhar a rotina do autista e trabalhar a autorregulação por parte das crianças, né? Ensiná-las a obter um autocontrole e como se comportar adequadamente. Há diversas técnicas usadas pelos psicólogos para melhorar as habilidades sociais do autismo. E a mais utilizada é a técnica de ABA. A terapia ABA, no tratamento do TEA, consiste no ensino das habilidades necessárias para que o indivíduo diagnosticado com autismo se torne independente e tenha a melhor qualidade de vida possível. Então, Darlete, quais as orientações que você poderia nos repassar, né, principalmente para a família, né, em busca da inclusão social das pessoas autistas? Enfim, existem várias maneiras de tornar o autista parte das atividades realizadas por outras pessoas. O detalhe é que tudo depende muito da compreensão e deve acompanhar o tempo dele. Para começo de conversa, o carinho e a paciência devem vir antes de tudo. Então, segue aqui algumas dicas bem importantes para que os pais possam seguir. A primeira dica é: nunca impeça a criança de brincar. Quando você perceber que seu filho quer se juntar às demais, não impeça. É importante que ela se sinta motivada para uma boa sugestão e induzir que as outras crianças o convidem para a brincadeira. A dica número 2, cara, conscientize-se que o grupo qual ele está incluído. A informação ela é tudo. Sendo assim, é importante que o grupo de colegas, eles devem saber quais as características, como as hipersensibilidades que o autista pode apresentar.
Assim como algumas mudanças de humor, é imprescindível para que todos saibam que o autista é uma pessoa de comportamentos especiais e que merece respeito. Quarta dica é a conscientização social. Em tempos de redes sociais e acessibilidade da comunicação, nada melhor do que utilizar esses canais para promover a causa e a utilização para um público maior. A sexta dica: nunca subestime um autista. Bom, o autista pode ter algumas limitações. Ele pode ser surpreendentemente brilhante, ele pode buscar identificar em que ponto ele desenvolve as suas habilidades e tentar fazer uma aproximação do autista com outros que estão por perto. Sempre lembre que o autista não pode viver em uma bolha. Por isso significa que toda forma de integração é bem-vinda, respeitando sempre as suas condições. Obrigado mais uma vez, Darlete Barros, né, por essas informações, orientações de grande importância, né, principalmente para compreendermos um pouco mais sobre esse universo do autismo, um universo pelo qual precisam descobrir muito mais coisas, melhores tratamentos, seja no diagnóstico, seja no tratamento contínuo, seja também no tratamento em outros contextos, a exemplo da escola, né, de modo que possa assegurar de direito e de fato, né, a inclusão social dos autistas. E aqui eu estendo não somente ao autismo, né, mas a todas as pessoas com transtornos, né, a todas as pessoas com deficiência, todas as pessoas que se incluem mediante ao público-alvo, né, da educação especial. Então fica aqui meu agradecimento a você. E aí eu gostaria de saber se você tem mais algo para compartilhar conosco. Arthur, eu sou grata pelo convite, meu coração é grato pelo carinho e a atenção de cada um de vocês. Eu acredito que existe um motivo especial para que Deus permita que as pessoas se encontrem na vida e que esse motivo possa ser para nos ajudar a enxergar uma nova situação e nos encorajar a fortalecer para que busquemos os nossos propósitos ou simplesmente para nos lembrar que nunca estaremos sós. Meu coração é grato pelo carinho e a atenção de cada um de vocês. Que Deus continue nos abençoando sempre. Muito obrigado, Arthur. E até o próximo podcast.